Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé um minutinho. Vamos entrar no estudo para a glória do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço aos irmãos que estão aqui nessa noite. De muita alegria, eu creio que o Senhor vê a amada igreja aqui hoje para aprender mais a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1. Deixa aberto aí, Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. E logo mais já vamos estar entrando no estudo. Peço perdão pelo slide, as letras ficaram pequenas. Fazer no celular não é a mesma coisa que está aqui no telão. Mas se alguém não chegar direito, pode vir mais para frente. Quanto mais para frente, melhor, né? Eu sempre digo, quanto mais para perto do altar, mais quentinho para ficar. Amém? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feche teus olhos por um momento. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade, Pai. Enquanto em muitos lugares, Senhor, as pessoas são proibidas de até mesmo ter uma Bíblia, Senhor, em casa, nós aqui, Senhor, ainda nesta nação, neste lugar, neste bairro, nessa cidade, Pai, nesta igreja, Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, por ter a oportunidade de meditar, estudar e de ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Espírito Santo, que o Senhor me conduza nesse estudo, Pai, e fala aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja e não o que eu quero falar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar nossos corações e abrir, Senhor, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha destruir, Senhor, toda a barreira espiritual, Senhor. Eu sei que hoje, Pai, é um culto de ensino, mas que não seja apenas um culto de ensino, Pai. Se o Senhor quiser descer na casa, Senhor, eu te agradeço, Pai. Se o Senhor quiser renovar, Senhor, essa noite, eu te agradeço. Se o Senhor quiser curar nessa noite, eu te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, fica conosco neste lugar e abençoa, Senhor, este ambiente, Pai, porque nessa noite, Senhor, essa casa, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, 2 ou 3 ou mais reunidos no Teu nome para adorar e glorificar aquele que é santo e que vive e que reina, em nome de Jesus, amém. Toma teu assento, em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, livro da Revelação. Eu confesso que eu estou muito entusiasmado para nós navegar nessa jornada apocalíptica, não é mesmo? Eu estava falando com a minha esposa hoje de tarde e Deus me deu um insight. Escreve o livro. E eu estou pensando nisso, meus irmãos, olhem por mim. E o título do livro vai ser Apocalipse para hoje. Glória a Deus por isso. E eu agradeço a todos, né, a liderança, por esse incentivo. E creio que Deus vai falar nos nossos corações. Mas afinal de contas, o que é o Apocalipse? Você já parou para pensar sobre isso? Em Isaías 46:10, abra lá comigo rapidinho, não precisa botar no telão lá. Olha o que diz em Isaías capítulo 46 e versículo 10. Muitos de nós temos uma visão do Apocalipse como algo extraordinário, como algo que difícil de compreender, como se fosse Apocalipse, é como se ele fosse uma outra parte da Bíblia, né? Para outra dimensão, né? Parece que é um livro separado da Bíblia. O que diz a palavra do Senhor? Desde o princípio anunciam o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelam as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. O que eu quero dizer, eu não consegui trazer o gráfico nessa noite, mas se nós botarmos lá no Google o gráfico da relação do livro do Apocalipse com o resto da Bíblia, você vai ver que ele vai fazer ligação com todos os livros da Bíblia. Aliás, salvo engano, o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que ele está em todos os outros livros. É o que Isaías está dizendo. Ó, desde
desde o princípio, o que ele está falando? Bereshit, lá no princípio, lá no Gênesis, desde lá eu já estou anunciando as coisas que virão no fim e que sucederão. Na verdade, o livro do Apocalipse não deveria ser algo, nossa, espantoso, uma surpresa para nós cristãos, porque a Bíblia diz que as coisas do fim já foram reveladas lá no começo, né? Que tremenda a palavra do Senhor. Mas esse livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João por volta de 95 depois de Cristo, né? Todos os discípulos foram martirizados, João sobrou. A tradição conta no livro da história da igreja de Flávio José. Ele até conta que a tradição dos judeus diz que tentaram matar João de duas formas, né? Envenenado e lançaram ele no caldeirão de óleo fervente. Nenhuma das duas funcionou, né? E aí ele está lá na ilha de Pátimo por volta do ano 95. João, já com uma idade avançada, com cerca de 100 anos, ele recebe essa revelação. Pode passar o próximo slide, Rafa. O que é o Apocalipse? Eu fiz algo muito curioso durante esses dias, até chegar no estudo para hoje. E eu entrevistei algumas pessoas e perguntei para elas: quando eu falo no livro do Apocalipse, o que é que vem na tua mente? Eu perguntei para as pessoas, mandei mensagem no WhatsApp, e a maioria delas não cristãs. E eu achei curioso, porque eu recebi muitas respostas, né? Algumas respostas curiosas, outras interessantes. Uns falaram de cara, já quando eu falei, Apocalipse falaram, é o fim do mundo, né? Outros falaram, é o fim dos tempos. Uma das respostas mais criativas que me chamou a atenção, uma pessoa que é ímpia, né? Não conhece a palavra, que não vai na igreja, enfim, ela me disse assim: irmão Juliano, se eu te falar tudo que eu acho do Apocalipse, aqui a gente vai ficar tarde conversando. O colega da minha firma, o motorista. E ele disse, mas você é muito sábio, achei muito legal o que ele respondeu. Ele disse assim: para mim o Apocalipse não é o fim de tudo, mas o Apocalipse é o recomeço da humanidade. De certa forma, ele está certo. Não digo que seria o recomeço da humanidade, mas seria o começo da eternidade para os salvos, os eleitos, aquele que Jesus comprou com o seu sangue, amém? E dentro de umas respostas curiosas também, teve alguns que me disseram: olha Dindo, o Apocalipse para mim é Apocalipse zumbi. Alguns remeteram à polícia, outros falaram que era Armagedon, ET, enfim, né? As mentes, quando se fala em Apocalipse, as mentes vão longe, né? E eu absorvi tudo isso, né? Para ver qual é a visão das pessoas sobre o livro do Apocalipse. E uma das coisas que eu gostaria de trazer nessa noite é que o livro do Apocalipse ele não foi criado com a intenção de causar medo. O livro do Apocalipse, como eu coloquei no slide, ele foi criado, escrito para nos trazer esperança. Sabe por quê? Porque a mesma história que começa com Deus lá em Gênesis vai acabar nas mãos do Senhor também em Apocalipse, igreja. É isso que nós devemos entender quando nós falamos do Apocalipse, né? Uma coisa interessante deste livro que me chamou a atenção, eu fiz uma relação do livro de Apocalipse com o livro de Gênesis. E nos dias da criação, quando Deus ele faz o primeiro dia, ele cria os céus, a terra, o firmamento, as estrelas, o mar, enfim. A Bíblia diz no final de cada frase, Tov Meod, no hebraico significando muito bom. E Deus viu que aquilo era muito bom. Então lá no Gênesis, nós sabemos que até antes da queda era para ser tudo perfeito. E era. Adão cai lá no Éden, né? E por isso que quando Deus começa, depois do Éden, a criação, fala a criação do homem, ele vai falar que tudo é muito bom. Mas muito bom não é perfeito. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: é que lá na criação, desde o começo da queda, essa terra, esse mundo, foi criado muito bom, mas não perfeito. Isso significa, como diz na Hebreus, nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra também foi afetada pelo pecado, mas quando nós chegamos no livro de Apocalipse,
João descreve no capítulo 21: e vi novos céus e nova terra. Naquele lugar, naquele dia, na cidade santa, novos céus e nova terra, não será mais todo meu, não será mais muito bom, será maravilhoso, será perfeito, será grandioso. Nós estaremos para sempre com o Senhor naquele lugar. Aleluia. É essa a esperança que nós devemos ter no nosso coração. Sabendo disso, vemos que essa revelação é uma motivação para a igreja. Já ouvi falar pessoas diretamente para mim dizendo assim: irmão, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, então não precisamos estudar o Apocalipse, visto que no Apocalipse a igreja não vai estar mais aqui. Fato é esse que não é bem uma verdade. Por quê? Se nós pegarmos Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o que está escrito lá? Revelação de Jesus Cristo. Ora, se o Apocalipse ele é uma revelação de Jesus Cristo, se foi o Senhor que nos revelou, como é que nós podemos rejeitar esse livro? Como é que nós podemos deixar de meditar nas palavras da profecia deste livro? Se foi o Senhor Jesus que ditou ele, que criou ele, que revelou ele, então nós temos uma missão. O Apocalipse não pode ser rejeitado, não pode ser deixado de lado. Eu faço uma pergunta aqui. Eu sei que não, cada um tem um chamado. Meu chamado é para o Apocalipse. Mas, e se nós tivéssemos a nossa Bíblia só até o livro de Judas, e não tivéssemos o livro de Apocalipse, como que a gente ia saber do futuro? Novo céu, nova terra, paraíso, fim do diabo, fim da morte, tudo que vai acontecer daqui para frente. Aliás, nota de rodapé: muitas igrejas e muitas pessoas e muitos cristãos hoje vivem exatamente assim, como se não existisse Apocalipse. E aí o que é que acontece? Vão para o YouTube, vão para a internet, vê esses canais sensacionalistas. Quem não estuda o Apocalipse, quem não medita nessa palavra, será fácil de ser enganado por aqueles que conhecem. Se chegar uma pessoa que não conhece nada do Apocalipse e eu falar um monte de coisa, e a metade está errada, elas vão acreditar, porque não tem conhecimento deste livro. Aleluia. Mas este livro, ele não é um livro fechado. Não, gente. É um livro misterioso? É um pouco. Tem alguns enigmas? Tem. Mas nada que nós não possamos compreender. Sabe por quê? Porque a nós foi dado o Espírito Santo Consolador. E se nós orarmos e buscarmos, Ele vai revelar ao meu teu coração as coisas que estão escritas nessa palavra. Ele é um livro revelado, ele é um livro aberto. Este livro, quanto mais os dias se passam, mais estamos perto do cumprimento das profecias que aqui estão. Pode passar o próximo, a revelação de Jesus Cristo? Exatamente. Neste versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós temos um duplo sentido. Ou seja, quando a Bíblia diz que a revelação é de Jesus Cristo, ela tem dois significados. O primeiro é: a revelação foi dada por meio de Jesus, então é dele, veio dele, de cima para baixo, para João. Mas o segundo significado é que a revelação deste livro é a revelação do próprio Jesus Cristo no futuro. E isso é muito tremendo. João escreveu ali, está trazendo para nós isso. O que é o Apocalipse? Qual é o cerne do Apocalipse? Qual é o sentido do Apocalipse? O que o Apocalipse quer revelar para nós? Revelação de Jesus Cristo Senhor. Neste livro vai estar contendo quem é Jesus. E neste livro ele vai dizer que ele é o cordeiro que foi morto, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é e que há de vir. Ele é fiel testemunha, soberano dos reis da terra, ele é Senhor todo-poderoso, aquele
aquele que governa todas as nações e despedaçará as nações com cetro de ferro. O Apocalipse revela a pessoa de Jesus Cristo, e aqui nós vemos quem será, quem é, quem era o Senhor Jesus na história. Aleluia! Essas coisas que estão escritas neste livro, olha que João escreve, que Jesus fala, ó, João, escreve o negócio seguinte, sim, João. Essas coisas em breve devem acontecer. Ou seja, em breve, mas como assim? Será que para João era breve? Se passaram praticamente quase 2000 anos e tudo que está escrito nesse livro ainda não foi cumprido. Tirando a parte histórica das 7 igrejas, que a gente vai ver para frente, que tem um cunho profético dos dias daquele dia, daquele tempo, e para a igreja do tempo moderno, atual, não era breve para João. Mas se nós entrarmos na Bíblia e pesquisarmos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que Pedro ele vai citar o Salmo 90, e ele diz, ora, e nesse capítulo de 2 Pedro, capítulo 3, ele está falando exatamente sobre os últimos dias. E o que Pedro escreve lá? Ora, não esqueça que para o Senhor, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, para nós se passaram quase 2000 anos, para Deus apenas 2 dias. Então isso significa que em breve tudo isso vai se cumprir. Para nós pode ser que está demorando um pouco, mas eu tenho a certeza e convicção que os anjos já estão perfilados lá no céu. Aleluia. E muito em breve a trombeta vai tocar e as palavras da profecia deste livro vão se cumprir sobre a humanidade e sobre a igreja vitoriosa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então essa é uma afirmação que deve nos animar. Se o Senhor disse que vai acontecer, que deve acontecer, vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Aliás, Isaías 43, 13, a Bíblia diz que o Senhor agindo, quem impedirá? Não é mesmo? Quão glorioso é pensar que estamos caminhando com aquele que nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Amém, igreja? Glória a Deus. Próximo slide, Rafa. O tempo está próximo. Se nós fizermos uma leitura rápida deste livro, sem meditar, sem estudar, ler do capítulo 1 ao capítulo 22, o que mais vai chamar a nossa atenção vai ser guerras, terremotos, catástrofes, anticristo, perseguição, tribulação, morte, entre muitas outras coisas, né? E aí vem a pergunta, porque no capítulo 1, versículo 3, eu li antes assim, ó: bem-aventurados, abençoados, alegres, felizes, sou eu que estou lendo, ou seja, que estou pregando aqui para vocês hoje. Bem-aventurado são vocês que estão ouvindo essa palavra hoje. Aleluia. E mais aventurado ainda, sabe quem são? Todos aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Mas, irmão Juliano, eu li o livro de Apocalipse, só está falando desastre, coisa ruim lá. Como eu posso ganhar uma bênção sobre este livro, lendo ele? Acontece que o Apocalipse ele descreve 7 bênçãos. A primeira no 1, versículo 3, no capítulo 1, versículo 3. A segunda bênção é no 14, 13. A terceira no 16, 15. A quarta no 19, 9. A quinta é no 26. A sexta é no 22, 7. E a sétima é no 22, 14. Mas o que significa todas essas bênçãos? Significa que quando nós lemos o livro do Apocalipse e meditamos nas coisas que virão, irmãos, automaticamente nós já estamos sendo abençoados com as coisas que estão sendo escritas aqui. Mas o que é que está escrito aqui? É que tudo isso que nós guardamos através deste livro, as bênçãos que estão descritas são reino eterno, vida eterna, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, bem-aventurado aqueles que entram pelos portões da Nova Jerusalém. As bênçãos desse livro
instrução para nós e para a igreja que está falando exatamente sobre isso, que após essa vida, após este mundo cruel, há um lugar para mim e para você, a bênção celestial dedicada, separada para a sua igreja. Aleluia. A palavra tempo ali, o tempo está próximo. No grego, kairos. Nós temos dois tempos, cronos e kairos. Cronos é o tempo do relógio, ao qual nós estamos habituados. Kairos é o tempo de Deus. O que João escreveu? O que está dizendo a Bíblia? Que o tempo é de Deus e tudo está determinado, irmãos. As bênçãos estão determinadas. Jesus falou: não se turbe o vosso coração, não disse? Eu vou preparar um lugar. Irmãos, esse lugar já está preparado para mim, para você. Só falta Ele vir nos buscar e nos levar para as mansões celestiais. Significa que o tempo de Deus ele não falha. Aliás, Jesus falou, não é mesmo? Que durante todo esse tempo Ele disse: e eis que eu estarei convosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Mas o que é a consumação dos séculos? Quando nós não teremos mais o tempo cronos, quando nós não iremos mais contar os dias e as horas, até a consumação dos séculos. Após isso vem a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Amém? Nesse slide está escrito: Ele virá, isso que importa. Apocalipse 1, do 4 ao 6, ao 4 ao 7 diz assim: João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz seja com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e também da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus Pai, e a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Glória a Deus. João ele saúda as igrejas, graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. Aqui está o nome impronunciável de Deus, lá de Êxodo 3,14. Ele diz: o eu sou o que sou. Jesus aqui está falando daquele que é, que era e que há de vir. Um Deus fora do tempo, um Deus atemporal, um Deus acima do tempo. Também está dizendo da parte dos 7 espíritos, que são o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Os 7 espíritos, como eu preguei no outro dia, está lá em Isaías 11, você pode olhar em casa depois. Lá vai descrever as 7 características do Espírito Santo de Deus, que também deve estar dentro de nós. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aqui nós vemos a Trindade revelada nesse pequeno versículo. Amém, igreja? Jesus virá e todo olho verá. A primeira vinda de Jesus foi como mesmo? Filipenses 2,5, né? Tem em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, né? Pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, né? Se humilhou, se esvaziou de si mesmo. Lá em João capítulo 1, versículo 1, João 1,14 diz que o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. Na primeira vinda de Jesus, é como se a sua glória fosse um pouco ofuscada, fosse diminuída, fosse tapada, porque ele vem como homem, ele vem em carne. Mas no Apocalipse ele não vai vir mais como homem em carne, como homem sofredor. O que João está dizendo aqui, que esse que vem com as nuvens e todo olho verá, será um Jesus Cristo revestido, resplêndido de glória e de louvor. Aleluia! E aí a Bíblia diz no versículo 7 que todos se lamentarão, até mesmo aquele que os trapassaram com uma lança. Mas peraí, ele não foi traspassado há 2 mil anos atrás lá no Calvário? Como que eles vão ver?
Eu não sei dizer, irmãos, talvez seja um mistério, mas uma coisa eu creio, que quando as nuvens do céu se abrirem, aleluia, o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo ressurreto descendo entre as nuvens, a sua luz, o seu resplendor será tão imenso, tão grande, que como se abrisse um portal, uma porta nas outras dimensões, onde estão os mortos, onde estão os vivos, eu não sei, mas de alguma maneira eles verão Jesus voltar. E o interessante é que as nações e as tribos da terra se lamentarão porque não é um lamento de arrependimento, não, porque lá nas taças do livro de Apocalipse, lá no capítulo 9, quando a gente entrar, a gente vai ver que quando o juízo de Deus for derramado sobre este planeta, sobre essa terra, o livro do Apocalipse vai dizer, e todos os outros que não se converteram, que não se arrependeram, eles continuaram idolatrando, eles continuaram blasfemando contra Deus. Vai acontecer que quando Jesus vier e todo olho verá, essas pessoas se lamentarão de não terem dito glória e louvor ao Senhor quando tiveram tempo, de não ter entregue a vida a Jesus Cristo. O quão triste será para alguns naquele dia, irmãos, quando o céu se abrir e eles olharem e imaginar, meu Deus, vão dizer, meu Deus, mesmo sem crer, era verdade que os crentes pregavam, era verdade que aquele irmão falou para mim, era tudo verdade, aquela igreja barulhenta lá, aquele povo barulhento que eles falavam, era verdade mesmo. Olha lá quem está vindo, o Senhor, o Todo-Poderoso, entre as nuvens. E esses povos, as pessoas vão se lamentar de ter tido a oportunidade de não ter aproveitado o tempo da visitação de Jesus aqui na terra. Aleluia, e da sua igreja. Que nós venhamos estar despertos, igreja, apercebidos. Paulo escreve em Romanos 13:11: desperta tu que dormes, pois a nossa salvação está mais próxima do que antes. Aleluia. Próximo slide, irmão. Já está ali, obrigado. Está rápido. Pátimos não era o fim. A ilha de Pátimos não prendeu João. Os homens fecharam as portas da terra para João, mas mal sabiam eles que Deus abriria para João uma porta no céu. Aleluia. Ele foi levado para a ilha de Pátimos a fim de ser silenciado, a fim de ser calado. Mas por incrível que pareça, no lugar que o apóstolo João era para ser silenciado, foi o lugar que ele mais falou. Aleluia. Foi o lugar que Deus revelou algo sobrenatural para ele. E João, exilado em Pátimos, algo interessante que chamou a minha atenção, e eu confesso que quando eu estava meditando hoje à tarde em casa nesse versículo, se nós lermos ali o versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na onde? Na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando eu li esse versículo, eu me emocionei. E me emociono agora. O que João está dizendo para nós? Olha, meus queridos, estou aqui na ilha de Pátimos, estava sozinho, sofri perseguições, tentaram me matar, eu velhinho, debilitado, estou aqui sozinho. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: eu sou companheiro de vocês na tribulação. O que vocês passam, o que vocês vão passar lá na frente, eu não vou estar aí para viver o livro de Apocalipse, igreja. Eu imagino João pensando isso, querendo falar isso para nós. Eu não vou estar no tempo que vocês vão estar. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: eu sou companheiro de vocês nessa tribulação. Glória. E aguentar o sofrimento com paciência, com perseverança. João não foi levado à ilha de Pátimos porque ele falou mal de alguém, porque ele machucou alguém, porque ele fez mal para alguém. João não foi levado à ilha de Pátimos
porque ele cometeu um crime. Não! João foi levado àquela ilha sozinho, exilado, pelo testemunho de Jesus. Aleluia! Um senhor com quase 100 anos de idade, ser preso, exilado, por crer em Jesus. Sabe por que João foi para aquela ilha? Porque ele entendeu Romanos 1,18. Na verdade começa no 17, porque o justo viverá pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Foi por isso que João foi exilado para aquela ilha, porque ele, se fosse necessário, ele abriria a mão da sua própria vida. Por que João foi para Patmos? Porque ele não negou a sua fé, ele não abriu mão dos seus princípios, dos seus valores, ele não rejeitou, ele não negou Jesus mediante a perseguição e a tribulação. E como é que João estava na ilha de Patmos, oh glória? A palavra grega para perseverança é hupomané, e não é uma palavra qualquer. Não foi à toa que João escreveu daquela maneira. Essa palavra grega significa alguém que é perseverante e paciente, e que se mantém firme e fiel, mesmo a pior dificuldade, mesmo diante da maior provação, ele se manteve firme e fiel a Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a perseverança dos salvos. Ser fiel até a morte, dar-lhe a coroa da vida. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Já dizia um sábio pregador: crente que é aceito por todo mundo, crente que não é incomodado pelo mundo, crente que é amado pelo mundo, está com erro de fábrica, está com problema. Jesus, em João 16, ele disse: vocês serão odiados pelo mundo. E lá no 34, salvo engano, ele vai dizer: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! A pergunta que eu deixo nessa noite para mim, você meditar é: e você? E o Juliano? E nós? Como nós estamos nos mantendo diante das nossas provações? Quais são os nossos pensamentos diante de uma dificuldade? E se saísse um decreto hoje aqui no Brasil, que não poderia mais carregar uma Bíblia, ou pregar o Evangelho nas ruas, ou cultuar Deus numa igreja, o que o Juliano ia fazer? O que você ia fazer? Sou companheiro de vocês na tribulação. Aleluia! E suportar o sofrimento com paciência. Aleluia! Porque João não estava mais com os olhos nessa terra, não. Com aquela idade, João só queria saber do céu, só queria saber do rei. E ele sabia, como Paulo escreveu nas suas cartas: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Estar com Cristo é abundantemente melhor, não é mesmo? Aleluia! Eu deixo outra pergunta: vale a pena ser fiel, Diogo? Quanto custa ser fiel? Já calculou? Custa caro, né? Mas se tu for fiel, qual é a recompensa? Romanos 8,18, né? Sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura. 2 Coríntios 4,16, né?
ainda que o meu ser exterior seja desgastado, o meu ser interior se renova dia após dia. Porque essa leve e momentânea tribulação, a tribulação é leve e momentânea, produzirá em nós o quê? Um pesado, um eterno peso de glória em nós, aleluia, glória a Deus. No próximo slide, ali cortou um pouco, não tem problema. João viu um Cristo como nunca antes. Não está dando ali, não? Seria aquele outro. Esse aí. Tá bom, se não der para botar, eu vou ler. João viu um Cristo como nunca antes nessa visão. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 17. Eu quero ler rapidinho. Pensa na visão. Pensa nessa visão. Na verdade, ela começa no versículo 10. E achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva no livro as coisas que você vê e mande às 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo. Aleluia. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os olhos, a cabeça e os cabelos deles eram brancos, alvo como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz é como o som de muitas águas. Versículo 17. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, oh glória. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Que visão maravilhosa! Ele ouve uma voz de trombeta, uma voz diferente, uma voz sobrenatural. Que voz é essa? Você conhece? Você já ouviu essa voz? Aleluia! Aquela voz que te faz tremer, aquela voz que te causa arrepio, aquela voz que quebranta o seu coração. No silêncio daquela ilha chamada Patmos, ecoou uma voz como de trombeta, e o Rei da Glória começou a falar com João. Ninguém pode calar a voz do Senhor, e ela é ouvida aos corações daqueles que anseiam pela sua presença. A voz de trombeta de Jesus Cristo ainda fala, ainda toca. E a pergunta que eu deixo para vocês meditar novamente é: essa voz de trombeta ainda mexe contigo? Aleluia. Por uns tempos, eu confesso que eu deixei de ouvir essa voz. E um certo dia eu estava lá, como sempre, dirigindo meu caminhão, e eu tive um encontro com Deus. Eu encostei o caminhão, tremendo, e eu chorava muito. E eu dizia para Jesus: meu Deus, meu Senhor, que saudade dessa voz. Eu tinha esquecido como essa voz era maravilhosa, como essa voz nos molda por dentro, o como essa voz nos encoraja a prosseguir. Aleluia. João não ouviu uma voz qualquer. A visão que João tem naquele momento não é mais o Cristo lá no Calvário, suas chagas abertas, uma coroa de espinho perfurando o seu couro cabeludo. A visão de João não é mais de Cristo, os seus pés e os seus braços pendurados de madeira através de um cravo enorme.
A visão de João não é mais de um Cristo com o sangue escorrendo por todo o seu corpo e pingando na terra. A visão que João tem agora, aleluia, é de um Cristo glorificado, com uma voz de trombeta, de um Cristo ressurreto, ao qual seus cabelos são brancos como a lã, dizendo que Ele é eterno, que Ele é o Todo-Poderoso. A visão que João tem é de um Cristo com os olhos como chama de fogo, aquele que tudo vê, aquele que consome o pecado. A visão que João tem é de um Cristo que está vestido com vestes brancas, simbolizando um Senhor que é puro e santo, 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 aleluia. A visão que João tem é de um Cristo com um cinturão de ouro, revelando para João que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A visão que João tem é de um Cristo com seus pés como um bronze polido, refinado na fornalha, pés que tem poder para esmagar o diabo, a antiga serpente, pés retos no caminho direito, aleluia. A visão que João tem é de um Cristo que da sua boca sai uma espada afiada, a qual mesmo o Senhor Jesus falou em Mateus 24, porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Aleluia! Aleluia. João vê um Cristo glorioso, o seu rosto brilhava como o sol, e quando ele tem essa imagem, ele diz no versículo 17: eu caí aos seus pés como morto. Sabe por quê? Porque diante de um Cristo glorioso, toda a vaidade vai embora. Diante de um Cristo glorioso não tem espaço para soberba, não tem espaço para o orgulho. Diante do Cristo glorioso, nós devemos nos render. Nós caímos como João aos chãos, como morto diante da sua presença, mostrando o quão miserável pecador nós somos e quão santo, santo, santo Ele é. Aleluia! É isso que acontece quando entramos além do véu, invadimos o santo do santo celestial, quando dobramos nosso joelho no nosso quarto e temos encontro com Deus. Nós caímos como morto e sentimos uma experiência sobrenatural de ouro. Eu já quero estar encerrando o capítulo 1. Aleluia. Você já passou por isso? Você já teve um encontro com Cristo glorificado no seu espírito? Como foi esse encontro? Há quanto tempo faz que tu não teve mais esse encontro? Você ainda continua tendo um encontro com Cristo? Eu sei que é um culto de ensino, mas se o Espírito Santo está no ambiente, Ele quiser falar, Ele vai falar. A palavra é dele, não é minha. Aleluia. Talvez o que falta para a igreja nessa última hora, o que falta para o irmão Juliano, é voltar a cair aos pés de Cristo, é voltar a se humilhar. Nós temos mania de querer ser algo aqui. Pouco importa eu chegar diante de Jesus e mostrar para Ele: eu sou presbítero da igreja, eu sou músico, eu sou líder do estudo bíblico. Que interessa isso? Diante do Cristo glorificado, eu não sou ninguém. Diante da sua majestade não há ser humano, não há homem que venha empinar o nariz e se gabar. Aleluia. Eu quero estar finalizando agora do capítulo 1, semana que vem nós vamos entrar no capítulo 2. Que todo esse capítulo
para mim, ele remete até esse versículo 17. Pensa bem, João está lá na ilha de Patmos sozinho, precisando de um consolo. E aí quando ele cai como morto, a Bíblia diz, Jesus diz: não tenha medo, João. Imagina a cena, João lá, sentadinho, velhinho, olhando para os pássaros do céu, para o lago ao redor. E aí tem encontro com Cristo, ele cai ao chão, daqui a pouco Jesus vem. Não tenha medo, João. Sou eu. É o papai, João. Não tenha medo, João. Sou eu. Aquele, lembra, que te chamou à beira do mar da Galileia? O mesmo que mudou a tua vida. João, sou eu. É eu mesmo, João. É Jesus. Aquele que multiplicou pães e peixes, João. Lembra daquela tempestade enorme lá, João? Você estava com medo de o barco afundar? Sou eu que estou aqui dizendo para ti: não tema, João. Lembra, sou eu, aquele que chamou Lázaro para fora, João. Aquele que esteve no Getsemane nebulizando por causa da cruz. Sou eu, papai, João. O mesmo que você reclinou a cabeça no meu peito, João. Eu estou aqui contigo, João. Você não está sozinho. Não tema, João. Sou eu, aquele que te ama e não te abandonou. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu os guardo. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Não tema, meu irmão. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Se coloca de pé nessa noite. Quero convidar o conjunto para estar adorando a Deus. E se você precisar de uma oração especial, passa aqui. Quero convidar os obreiros para estar orando. Pode passar aqui. Se a igreja toda quiser vir, amém, como você quiser. Sabe o que o Senhor está dizendo nesse capítulo 1? Eu estou aqui hoje. Assim como ele disse para João, ele tocou no ombro direito do João e disse: eu estou aqui, João, não tema. Não tema, pastor. Não tema, meu irmão. Eu estou aqui, te esperando. Se tu precisar de um abraço, eu estou aqui, eu te abraço. Mas se tu precisar de uma cura para a tua alma, uma ferida precisa ser sarada, eu estou aqui, eu te abraço, aleluia. Filho, filha minha, para te mostrar que nada pode impedir o meu agir na tua vida. Se você precisa de algo, eu estou aqui nessa noite, eu te abraço. Não temas, não temas.